Bom dia aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto, à nossa escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, a Tua orientação, Senhor, nas nossas vidas, através do Teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz neste domingo de manhã, que nós possamos colocar em prática aquilo que temos visto, que temos ouvido, que temos aprendido, Senhor, que nós possamos vivenciar estas coisas. Senhor, te pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada participante deste culto, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão vendo este culto posteriormente. Senhor, abençoe a vida e o lar de cada um, ó Deus. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. É isso que te pedimos, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Santo, Santo, Pai bondoso, Santo, Santo, Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti em devoção, Pai bondoso, te adoramos. Santo, Santo, Cristo amado, pela cruz nós somos redimidos, elevamos nossas mentes em constante adoração. Cristo amado, te adoramos. Santo, Santo, Santo Espírito, enche de poder as nossas vidas, suplicamos Tua graça, Teu auxílio e direção. Santo Espírito, te adoramos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Tiago, capítulo 5, de 7 a 11. Vai ser projetado aí para você e nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Esse é o nosso Deus, cheio de misericórdia e compaixão para com as nossas vidas. Amém? Oh
nesse momento de intercessão, momento de colocar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos na presença do Senhor. Digite aí o seu pedido, a gente vai estar orando nesse momento também por você. Obviamente o culto é gravado, mas nós sempre acompanhamos o culto, sempre participamos também do culto. Então nesse momento de oração é um momento onde intercedemos uns pelos outros. Esteja também orando no celular, se quiser fazer pedido depois para que a gente possa orar hoje no culto presencial, e pelo Facebook também podem fazer os pedidos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, para lhe agradecer as muitas bênçãos recebidas, e agradecer, Senhor, pelas vitórias que não têm faltado nas nossas vidas, Senhor. E agradecer, meu Deus, pelas lutas, pelas dificuldades, porque elas têm nos aproximado de Ti, Senhor. Tem feito com que nós conheçamos mais a Ti, tem feito com que nós confiemos mais em Ti, com que nós dependamos mais de Ti, Senhor. Por isso nós Te louvamos pelas lutas, pelas batalhas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja atendendo agora a cada um dos nossos irmãos nas suas orações, Senhor. Senhor, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão enfermas, pessoas que têm familiares enfermos, ó Deus, cuida de cada um. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, as pessoas que estão em tratamento, Senhor, de Covid ou de qualquer outra doença, Senhor. Que a Tua mão poderosa, a Tua mão curadora esteja restaurando essas vidas, esteja curando, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Giovanni, Senhor. Senhor, trabalhou naquela vida, trabalhou, Senhor, nas pessoas que o conhecem, nas pessoas ao redor, Senhor, para que ele tivesse um pronto atendimento, Senhor, fizesse a cirurgia, e o Senhor guiou os médicos através da cirurgia, Senhor, e ele está se recuperando, e louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Meu Deus, que isso aconteça também com muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que precisam, que necessitam de cirurgia, Senhor, que eles possam ter a mesma bênção, Senhor, que o Giovanni recebeu de Ti, Senhor, e que possam também glorificar o Teu santo nome, como o Giovanni tem glorificado, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus que ouve a nossa oração, Senhor. Senhor, que atende a nossa oração conforme a Tua santa e boa vontade e conforme aquilo com que realmente necessitamos, ó Deus. Sabemos que tivemos perdas, Senhor, sabemos que estamos em luto por muitas pessoas, mas sabemos também que Teu Santo Espírito é capaz de confortar aqueles que creem, Senhor. E nós Te pedimos, conforta a cada um dos que perderam familiares, a cada um dos que perderam amigos, que perderam colegas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, Senhor, continue a guiar a Tua igreja nos caminhos que o Senhor deseja, Senhor. Que o pastor Valdomiro, que o pastor de outras igrejas batistas, Senhor, de igrejas que pregam o Teu nome, que pregam a palavra de Deus, que elas possam, Senhor, ser conduzidas por Ti e levar o Teu rebanho, Senhor, conforme lhe agrada, Senhor. Te pedimos, ó Deus, Senhor, esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Nós possamos deixar todas as nossas preocupações de lado e confiarmos em Ti, Senhor. E que nós possamos, nesse momento, nos esvaziarmos de nós e enchermos do Teu Santo Espírito para receber a Tua palavra, Senhor. O Senhor já tem nos falado através da leitura bíblica, através das orações, através dos cânticos, e Te pedimos, Senhor, fala-nos novamente através do Teu Santo Espírito na mensagem trazida pelo Teu servo, Senhor. Te pedimos, Senhor, continue a abençoar a Tua igreja, Senhor, que o Senhor continue a dar a ela esse amor, Senhor, a Ti, esse amor uns pelos outros, Senhor, a comunhão que ela tem tido, Senhor, tanto uns com os outros quanto contigo. Te pedimos, ó Deus, Senhor, acrescente o número dos que vão sendo salvos à Tua igreja, Senhor, dos que serão salvos da Tua igreja, Senhor, para que nós possamos pregar o Evangelho ainda com mais vigor, Senhor, com mais ânimo, com mais pessoas envolvidas, Senhor. Mas se não for o caso, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê perseverança, para que possamos continuar a levar a Tua palavra, independente das dificuldades que temos enfrentado, Senhor.
falando ao nosso coração. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Responde a nossa oração, Senhor, e faz-nos saber que o Senhor é soberano sobre a terra, sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus, Atos capítulo 5, de 1 a 11, essa é a mensagem, esse é o texto que a gente vai trabalhar na mensagem, no estudo de hoje. Atos capítulo 5, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe diz: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que o sepultaram seu marido, e eles o levarão também.
naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Satanás ele havia fracassado na sua primeira tentativa de calar o testemunho da igreja, mas ele nunca desiste. Nós devemos estar cientes disso, irmãos. Ele muda de estratégia, ele procura uma nova maneira de atingir a igreja. Em sua primeira tentativa, os irmãos lembram, ele havia atacado a igreja externamente na tentativa de calar a igreja, achando que a prisão, que as ameaças pudessem assustar ali os líderes, deixarem eles retraídos e assim eles não falarem do Evangelho, não falarem da ressurreição de Cristo. Quando isso não deu certo, o que ele resolveu fazer? Mudar de tática. Resolveu usar internamente os membros da igreja, resolveu atacar internamente as pessoas que faziam parte da comunhão dos crentes, que faziam parte daquela congregação. Nós devemos encarar a realidade que Satanás é um inimigo astuto, ele é um inimigo que conhece a nossa vida, conhece as nossas tentações, as nossas provações, e quando ele não é bem sucedido, como o devorador, como um leão, ele ataca novamente, como serpente enganadora, como um anjo de luz. Ele é homicida, ele é mentiroso, nós devemos tomar cuidado com Satanás. E nós, como igreja, devemos estar preocupados em oração, vigilantes para que possamos fazer a vontade de Deus. Como escreveu George MacDonald, metade da infelicidade do mundo decorre da tentativa de aparentar em lugar de ser, desempenhar um papel de hipocrisia, de ator. Isso é o que Jesus alertou. Nós não devemos imaginar que quando não conseguimos atingir os nossos ideais, quando não conseguimos atingir os nossos objetivos, nós não devemos imaginar que estamos sendo hipócritas. Ninguém é capaz de alcançar o ideal que Deus espera de cada um. A gente busca se aproximar, mas ninguém é capaz. Isso não é ser hipócrita. A hipocrisia é dissimulação deliberada que aconteceu, por exemplo, com Safira e Ananias. É tentativa de fazer as pessoas acreditarem que somos mais santos do que realmente somos, que somos mais espirituais do que realmente somos. Certa vez, um pastor, no seu primeiro ministério, ele foi orientado por Deus a construir um templo. E a congregação não tinha muitos recursos, era uma congregação limitada financeiramente. Então, pediu ao arquiteto ali, ao engenheiro, que fizesse algo mais simples, fizesse um edifício, um projeto mais simples. A certa altura do planejamento, ele sugeriu ao arquiteto para ele projetar o edifício simples, mas com uma fachada mais elaborada, para a igreja parecer sofisticada. E ele argumentou dizendo o seguinte: falou, olha, a igreja ela representa a verdade e a honestidade, eu não vou fazer isso com o meu projeto. Qualquer projeto que eu faça, ele não vai ser só uma fachada, ele vai ser real. O edifício deve dizer a verdade, ele disse para aquele pastor, não fazer de conta que é outra coisa. Anos depois, esse pastor se deparou com o seguinte poema que diz assim: constroem da igreja a fachada, como a de uma catedral requintada. Então, querendo enganar ao Senhor, fazem os fundos sem qualquer primor. Esse foi o pecado de Safira, esse foi o pecado de Ananias. Ergueram uma bela fachada a fim de esconder seu pecado, pecado esse que custou a vida deles. Ananias significa Deus é cheio de graça, mas Ananias descobriu que além da graça existe santidade e justiça em Deus. Safira quer dizer bela, mas seu pecado tornou seu coração repulsivo, tornou a sua vida uma vida horrível. Muitas pessoas ficaram surpresas e ficam surpresas ao ver Deus fazendo justiça dessa maneira, porque as pessoas que ali fizeram uma transação
uma transação comercial e ocultou essa transação e deu a sua oferta para a igreja abaixo do limite. Mas nós devemos considerar certos elementos que estão relacionados ao pecado e que Deus julgou corretamente, Deus julgou retamente esse caso. Importante observarmos também que o Senhor ele julga com severidade o pecado no início da história, de uma nova história, a história da salvação em Cristo Jesus, a história do nascimento da igreja. Então ele julgou com retidão. Vai lembrar também, depois, vamos lembrar aqui que depois que o tabernáculo foi erguido, Deus matou Nadab e Abiú por tentarem apresentar fogo estranho ali ao Senhor. Essa passagem está lá em Levíticos 10. Também providenciou a execução de Acã por desobedecer a ordens depois que Israel havia entrado na terra prometida. Lá em Josué 7 fala sobre isso. Apesar de Deus certamente não ser responsável pelos pecados dessas pessoas, ele usou esses julgamentos como advertência para o povo de Deus, para advertência para cada um de nós. 1 Coríntios 10, 11 e 12 diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Em primeiro lugar, o pecado de Ananias e Safira foi instigado por Satanás, capítulo 5, verso 3. Uma questão extremamente séria. Se Satanás não consegue derrotar a igreja externamente, ele vai procurar derrotar internamente. Ele vai se buscar infiltrar na igreja. Atos 20, 28 a 31 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Por isso vigiem-se. Então, ele sabe enganar, ele sabe como enganar a mente, ele sabe como enganar o coração dos membros da igreja. Mesmo cristãos sinceros podem ser manipulados, podem sofrer com isso. A gente deve lembrar que a demonstração lá sobre a armadura espiritual, ela foi escrita ao povo de Deus, não aos incrédulos. Então os cristãos correm perigo de ser usados por Satanás para realizar os propósitos dele. Oliver Wendell Holmes escreve: o pecado tem muitos aparelhos. Olha que interessante, o pecado tem muitos aparelhos, mas a mentira é o cabo universal que se ajusta a todos eles. Então tem vários tipos de pecado, mas o cabo universal disso é a mentira. Satanás é mentiroso, ele é homicida. João 8,44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Mentiu para esse casal e por meio dele, e essa mentira os levou à morte. Ao julgar Ananias e Safira, Deus também estava julgando Satanás, mostrando a todos que ele não tolera a dissimulação dentro da sua igreja. Ele não tolera, ele não admite isso. Em segundo lugar, o pecado deles foi motivado pelo orgulho, algo que Deus considera particularmente abominável e que ele julga também. Provérbios 8,13 diz assim: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Certamente a igreja louvava ao Senhor pela oferta generosa ali que o Barnabé havia oferecido. Nós estudamos isso na mensagem passada. Então, provavelmente Satanás falou: olha, vocês podem desfrutar desse louvor,
Vocês podem receber esse louvor, façam isso, façam. Vendam aí a propriedade de vocês, vocês passam um pouco de dinheiro para a igreja, fica com o restante, vocês ficam com louvor, ficam com a glória, vocês vão aparentar ser mais espirituais do que Barnabé. Ao invés de resistir às investidas de Satanás, Ananias e Safira cederam a essa triste estratégia do inimigo. Queridos irmãos, Jesus deixou claro, muito claro, que nós devemos ter cuidado com a maneira de como contribuímos, a fim de não receber a glória que é devida a Deus. Os fariseus costumavam chamar atenção para as suas ofertas, para o seu louvor, e eles recebiam o louvor dos homens, e essa seria a única recompensa que os fariseus receberiam. Tudo que nós possuímos foi dado por Deus. Somos mordomos dele, não proprietários. A gente está aqui para cuidar de tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Tudo que possuímos foi dado por Deus. Nós devemos usar o que Ele nos dá somente para a sua glória. Olha aí, João capítulo 5, 44 fala: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Daniel Defoe chamou o orgulho de governante do inferno. O orgulho é o governante do inferno. De fato, foi o orgulho que fez Lúcifer se transformar em Satanás. Foi o orgulho que fez nossos primeiros antepassados caírem em pecado. Em Gênesis 3:5, o que ele fala? Serão conhecedores do bem e do mal, igual a Deus. O orgulho, ele abre a porta, irmãos, para todos os outros pecados. Pois uma vez que a gente passa a preocupar com a nossa reputação, com o nosso nome e não com o nosso caráter, nós não mediremos os fins para que isso aconteça, para visar, para que aparentemos ser mais cristãos do que os outros, que aparentemos ser mais santos que os outros, mais corretos, mais importantes do que os outros. Isso que o orgulho fez, e o pecado deles foi motivado pelo orgulho. A terceira característica do pecado de Ananias e Safira é particularmente perversa, porque foi um pecado contra a igreja do Senhor, contra a igreja de Deus. Tudo indica que eles eram cristãos realmente. O nível espiritual daquela época era muito elevado, então era difícil alguém ele fingir ser da igreja, fingir ser da comunidade, participar da comunhão e por muito tempo não ser percebido ali que eram falsos, que eram mentirosos. O fato deles mentirem ao Espírito Santo e também de tentarem, mostra isso, mostra que eles eram cristãos. Olha isso, verso 5, 3, capítulo 5, verso 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro recebeu pela propriedade? Então eles mentiram ao Espírito Santo, eles tentaram ao Espírito. Verso 5, capítulo 5, verso 9, Pedro lhe diz: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Então isso mostra que eles tinham o Espírito de Deus vivendo dentro deles. Deus, ele ama a sua igreja, ele zela pela sua igreja. A igreja é algo muito sério para Deus, então ele cuida dela. A igreja foi comprada com sangue precioso de Jesus. Nós lemos aí em Atos 20, 28, vou repetir: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Olha o que Efésios 5, 25 também diz: marido, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então a igreja foi colocada na terra para glorificar a Deus, para realizar a obra de Deus. Satanás ele quer destruir a igreja. A maneira mais fácil dele fazer isso é se infiltrar, é colocar pessoas da igreja para que destruam, para que façam o plano de Satanás. Se Pedro não tivesse mostrado discernimento, Ananias e Safira continuariam trabalhando na igreja e seriam instrumentos do diabo, influenciando pessoas.
então por isso Deus não permitiu. A igreja, ela é uma coluna, ela é a base da verdade. 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Satanás também ataca com suas mentiras. A igreja é o templo de Deus, onde ele habita. Então 1 Coríntios 3,16 fala assim: ó, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então Satanás deseja mudar para dentro da igreja e para habitar nela também. A igreja também é o exército de Deus. 2 Timóteo 2:1-4. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie a Deus os homens fiéis que sejam capazes de ensinar também a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então Satanás, ele procura se infiltrar, ele procura o maior número de seguidores para serem traidores da igreja. Então quando Satanás lança ataques externos, a igreja ela está segura. Quando é externo, a igreja está segura. Mas quando esse ataque é interno, ela corre perigo, ela tem problema, ela tem dificuldade. É fácil a gente condenar Ananias e Safira pela sua desonestidade, mas se a gente examinar a nossa própria vida, se a gente examinar se temos vivido com aquilo que cultuamos, com aquilo que praticamos, com aquilo que cantamos, com aquilo que louvamos, devemos analisar para ver se não está sendo rotineira a nossa adoração, o nosso culto, se não está sendo só da boca para fora. Mateus 15:8 diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se Deus matasse os dissimulados, irmãos, de hoje, quantas pessoas estariam nas igrejas? Se Ele matasse pessoas que se fazem de santos, pessoas que se fazem de bondosas, pessoas que se fazem como exemplo, quantas pessoas estariam nas igrejas hoje? Queridos irmãos, aqui não trata de uma disciplina da igreja, mas de um exemplo de julgamento pessoal de Deus. O Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz Hebreus 10:30-31. Se Ananias e Safira tivessem julgado o próprio pecado, eles não teriam sofrido o julgamento de Deus. 1 Coríntios 11:31. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Mas eles concordaram em mentir, concordaram com a farsa, concordaram em enganar, e Deus teve que lidar com eles. Ananias estava morto e enterrado, e Safira nem sabia. Satanás sempre nos mantém desinformados, sempre mantém no escuro os seus servos, enquanto Deus, ele guia os seus servos na luz. Pedro, ele acusou os amigos. Pedro acusou Safira de tentar o Espírito de Deus, ou seja, desobedecer deliberadamente a Deus, para ver até onde ela iria. Então, na verdade, os dois provocaram a Deus, os dois desafiaram a Deus de modo rápido e decisivo. Deus tomou uma atitude. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito em Mateus 4:7. Finalizando, queridos irmãos, devemos lembrar que o pecado deles não foi roubar dinheiro de Deus, mas sim de mentir, de deixar de dar a glória que era devida a Deus e roubar essa glória para eles. Eles não tinham obrigação de vender propriedade, nem de dar o dinheiro, mas o pecado que eles tiveram acabou gerando a morte. Tiago 1,15 diz assim: a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. O resultado foi uma onda de temor piedoso naquela igreja, por causa da ação de Deus, por causa do juízo de Deus.
Esse temor piedoso se espalhou por toda a igreja e por todos aqueles que ouviram esse relato. E lá em Atos 5:11 diz: então nós vemos a igreja passando de abundante poder para abundante graça e daí para abundante temor. E todos esses elementos devem estar na nossa igreja, devem estar na igreja do Senhor. Para finalizar, nós vamos ler Hebreus 12, 28 e 29, que diz assim: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Amém? Só pode haver
Agradecemos a cada irmão, a cada irmã, a cada internauta que participou deste culto. Para nós é sempre uma alegria ter vocês participando. Continuamos aí a fazer o convite para que participem conosco. Domingo pela manhã, domingo à noite, às 19 horas, temos culto presencial e ele é transmitido pelo Facebook e a gente consegue colocar a mensagem no Instagram em tempo real. Então acompanhe, de preferência presencialmente, se você não é do grupo de risco. Se você é do grupo de risco, na quarta-feira às 19h30 nós temos o nosso culto presencial apenas para o grupo de risco. Então, se você é do grupo de risco, quarta-feira, 19h30, você pode ir à igreja e acompanhar os cultos devocionais através das lives, através das redes sociais. Se você não é do grupo de risco, está convidado a participar do culto no domingo à noite, 19 horas. Isso se você não tiver com sintomas, não tiver tido contato com pessoas que têm Covid. Se você estiver se cuidando, aí você está convidado a participar presencialmente. Se não estiver se cuidando, procure se cuidar. Essa doença tem matado muitas pessoas. Matou alguns dos nossos. Infelizmente, alguns dos nossos morreram. Então, se cuide. Ore para que Deus esteja guardando você, guardando a sua família. Tome os devidos cuidados para que a gente possa ter a alegria de podermos continuarmos juntos, adorando e louvando ao nosso Deus. Os itens da cesta básica sempre estão sendo recolhidos. Se você quer doar arroz, feijão, óleo, qualquer que seja a sua doação, procure o irmão Heber, que é o nosso responsável pela ação social, e ele vai estar direcionando aí o que você pode doar. Se você já tem o item que você tem que doar, então não é necessário, basta apenas entregar com amor, porque muitas pessoas estão sendo atendidas, muitas pessoas estão sendo abençoadas através dessas cestas. Deus esteja abençoando o nosso domingo, cuidando de cada um de nós, que nós possamos também nos cuidar e viver para o nosso Deus. Hoje é o dia do Senhor, tire esse dia para adorar, para exaltar o nome do Senhor e que nós possamos fazer isso continuamente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, até a volta de Cristo. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês.